A paz do Senhor Jesus Cristo, tudo bem com vocês? Hoje eu gostaria de falar com vocês a respeito de as más amizades corrompem os bons costumes ou as más conversações corrompem os bons costumes. E hoje é o 14º dia da nossa campanha para a honra e glória do Senhor Jesus Cristo. Amém? Eu gostaria de ler com vocês o que se encontra em 2 Samuel 13. Eu gostaria de ler primeiramente do versículo 1 até o versículo 5 e depois nós leremos alguns outros. Amém? Onde nos diz, o título nos diz, Amon ama a Tamar e comete incesto. Versículo 1. E aconteceu, depois disso, que tendo Absalão, filho de Davi, uma irmã formosa, cujo nome era Tamar, Amon, filho de Davi, amou-a. E angustiou-se Amon até adoecer por Tamar, sua irmã, porque era virgem e parecia aos olhos de Amon dificultoso fazer-lhe alguma coisa. Tinha, porém, Amon um amigo, cujo nome era Jonadab, filho de Simeia, irmão de Davi. E era Jonadab homem muito sagaz. E ele lhe disse, Por que tu de manhã em manhã tanto emagreces, sendo filho do rei, não me farás saber a mim? Então lhe disse Amon, amo a Tamar, irmã de Absalão, meu irmão. E Jonadab lhe disse, deita-te na tua cama e finge-te doente. E quando teu pai te vier visitar, dize-lhe, peço-te que minha irmã Tamar venha e me dê de comer pão, e prepare a comida diante dos meus olhos, para que eu o veja e coma da sua mão. Amém. Nós vemos aqui que Amon, ele tinha uma irmã ali, que era chamada Tamar, que era irmã de Absalão. Nós vemos aqui que eles não são irmãos, são irmãos de mães diferentes, pois o rei havia mais de uma esposa, o rei Davi. E nós vemos que Amon, ele amava a Tamar, e ele tinha um amigo ali que se chamava Jonadab. E Jonadab, em vez de repreendê-lo ao saber daquilo que ele amava a sua própria irmã, Jonadab não, ele com sua astúcia e sagacidade ali, ele falou, por que você não se finge de doente? E faz com que ela venha até a sua presença. E nós vemos que Amon, infelizmente, ele acaba escutando a Jonadab e ele acaba fazendo exatamente as palavras que Jonadab havia proposto para ele. E ele se finge de doente e faz com que o rei ele vá à presença dele, e o rei pergunta ali o que aconteceu, e ele acaba falando que está doente, fala para o rei mandar ali, pede ao rei, né? Ele pede ao rei que o rei envie a sua irmã, envie a sua filha Tamar e a irmã dele Tamar, para que ela fizesse ali 2 bolos a ele para que ele comesse. E nós vemos que no versículo 11, ele continua, nós vemos aqui que no versículo 11 vai continuar. E chegando-lhes para que comesse, pegou dela e disse-lhe, vem, deita-te comigo, irmã minha. Porém ela lhe disse, não, irmão meu, não me forces, porque não se faz assim, Israel. Não faças tal loucura. Porque aonde iria eu com minha vergonha? E tu serias como um dos loucos de Israel. Agora, pois, peço-te, fales ao rei, porque não me negará a ti. Porém, ele não quis dar ouvidos à sua voz, antes sendo mais forte do que ela, a forçou e se deitou com ela. Amém. Nós vemos que ela negou até o fim e falou, converse com o rei, fale com o rei, porque ele não negará a ti. E nós vemos que mesmo assim, ela dando conselho a ele, ele não escutou a voz dela, e ele forçou e deitou-se ali com ela, com a sua própria irmã, e acabou cometendo ali aquele incesto. E nós vemos que tudo isso porque ele escutou
a voz daquele que não queria o bem, um amigo que não era um verdadeiro amigo, mas um amigo que falou mal a ele. E nós vemos que, ouvindo a voz do seu amigo que desejava o mal, ele fez tudo aquilo e deitou-se com sua própria irmã. E nós vemos que após deitar-se com ela, ele não se sentiu bem. Nós encontramos no versículo 15, onde nos diz: depois Amon aborreceu com grandíssimo aborrecimento, porque maior era o aborrecimento com que aborrecia do que o amor com que a amara. E disse a Amon: levanta-te e vai. Nós vemos que Amon ele ficou aborrecido, ele despachou ela. E nós vemos que ela fala a Amon: não faça isso, porque maior vergonha será do que você fez. E nós vemos que ela se sentiu envergonhada, porque ela foi usada. Ele dizia que amara ela, e depois disso tudo ainda despachou ela, despejou ela de qualquer forma, jogou ela para fora. E nós vemos que ela se sentiu ainda mais envergonhada do que ela estava antes. E nós vemos que tudo isso chega aos ouvidos do irmão dela, Absalão. E Absalão, ao ouvir, ele pergunta o que aconteceu, porque ela estava triste, ela estava chorando, ela estava clamando, ela estava com cinzas na cabeça. E Absalão, no versículo 20, nos diz: e Absalão, seu irmão, lhe disse: esteve Amon, teu irmão, contigo? Ora, pois, irmã minha, cala-te, é teu irmão, não se angustie o teu coração por isso. Assim ficou Tamar e esteve solitária em casa de Absalão, seu irmão. E ouvindo o rei Davi todas essas coisas, muito se acendeu em ira. Porém, Absalão não falou com Amon, nem mal nem bem, porque Absalão aborrecia a Amon por ter forçado a Tamar, sua irmã. Nós vemos que o rei acendeu-se em ira, mas Absalão ele permaneceu ali sem falar bem nem mal, mesmo após saber tudo isso. Mas após alguns anos, após 2 anos, nós vemos que Absalão ele trama ali a morte de Amon, e Amon ele acaba sendo morto. Ele acaba sendo morto ali pelos moços, pelos servos de Absalão. E acontece isso, esse fato muito triste, nós vemos em 2 Rei, no capítulo 13, ainda no versículo 28. E Absalão deu ordem aos seus moços, dizendo: tomai sentido, quando o coração de Amon estiver alegre do vinho, e eu vos disser: feri Amon, então matareis. Não temeis, porventura não sou eu quem vos ordenou? Esforçai-vos e sede valentes. Então, e os moços de Absalão fizeram a Amon como Absalão lhe havia ordenado. Então todos os filhos do rei se levantaram e montaram cada um no seu mulo e fugiram. Nós vemos que esse acontecimento foi uma festa. Absalão, ele havia, não uma festa, mas ele havia chamado tosqueadores, ele tinha tosqueadores, e ele chamou ali, convidou os filhos do rei para que todos estivessem ali. E nós vemos que ele chama o próprio rei Davi para estar, mas Davi disse que não iria, pois seria muito pesado para o filho dele ali, porque seriam muitas pessoas. E nós vemos que Absalão fala: então envia pelo menos Amon. E nós vemos que Davi pergunta: por que você quer que envie Amon? Mas Absalão insistiu tanto que ele enviou. E nós vemos que ali naquela noite, naquele, não sei se foi noite, na verdade, né, mas naquele local aconteceu ali a morte de Amon. E nós vemos que quando Davi sabe disso, ele se entristece muito, ele chora muito. E não somente ele, mas todos os príncipes, depois que se reúnem com ele. E nós vemos que durante todo esse acontecimento, chega ali os serviçais a Davi e fala que todos os filhos dele haviam sido mortos, quando na verdade apenas Amon havia sido morto. E nós vemos que aquele amigo de Amon, aquele que se dizia ser amigo dele, é aquele que vai lá e desmente isso ao rei. No versículo 32 ele nos diz: mas Jonadab, filho de Simeia, irmão de Davi, respondeu e disse: não diga o meu senhor que mataram a todos os jovens, filhos do rei, porque só morreu Amon, porque assim o tinha resolvido fazer Absalão, desde o dia que ele forçou a Tamar, sua irmã. Então nós vemos que
O próprio Jonadab foi e disse ao rei: não se matou todos os filhos do rei, mas matou-se apenas Tamar. Matou-se apenas Amon, porque Amon havia ali forçado a Tamar. E tudo isso iniciou-se por causa de um mau conselho. A amizade que levou ali à morte de um filho e ao incesto. Nós vemos que Absalão, ele deu Amon, ele deu ouvidos às más conversações. E isso tudo gerou a morte. O pecado gerou a morte. Eu queria deixar essa palavra no dia de hoje. É uma palavra que o Senhor nos traz no dia de hoje, que é sobre as más conversações, as amizades que nós temos tido. Se nós temos andado com pessoas que contribuem para o reino, se nós temos andado com amigos que nos corrigem, porque a palavra do Senhor nos diz que existem amigos que são mais chegados que irmãos, existem amigos que um afia como é afiado a faca, um verdadeiro amigo, ele afia o outro. E nós vemos que nós temos que conservar as amizades verdadeiras, aquelas que são em Cristo, e não as amizades que corrompem os bons costumes, como foi feito na triste história de Amon com Tamar. Uma amizade fez com que ele se deitasse, ele já tinha isso no seu coração, mas a amizade contribuiu para que acontecesse toda a tragédia. Eu gostaria de deixar essa palavra para nós hoje, essa reflexão, que é que nós venhamos a conservar o nosso coração, que nós não venhamos a deixar a tentação sobre nós. Se for tentado, não peque. Nós vemos que a palavra do Senhor nos diz que não sobreveio tentação que não pudesse ser suportada, porque o Senhor sempre nos dá uma forma de escapar. Então, se tem algo te tentando, fuja. Faça como José, se você não pode suportar. Fuja, vá para longe, mas não peque. E essa é a mensagem que eu gostaria de deixar hoje. Examine-se a si mesmo, veja suas amizades, veja se você está andando com pessoas que estão te levando à morte. Veja se os conselhos dos seus amigos são conselhos realmente bons. E ande com verdadeiros cristãos. Existem muito cristãos que não são verdadeiros. Esteja orando para Deus para Ele te enviar amigos verdadeiros. Amém? Essa é a palavra de hoje. Vamos orar. Senhor, meu Deus, meu Pai, grandioso, altíssimo Senhor Salvador, eu te agradeço por esta palavra, Pai. Senhor, que nós possamos estar, Pai, buscando, Pai, cada dia mais a Ti, Pai. Senhor, derrama discernimento sobre as nossas cabeças, Pai, para que nós venhamos enxergar, Pai, quem é os filhos verdadeiros, Pai. Quem são Amon e quem são, Pai, Absalão, Pai. Que nós não venhamos, Pai, ali, Senhor, a fazer como Amon, Pai. Mas que nós sejamos, Pai, como José, que fugiu da tentação, Pai, que não pecou. Pai, eu oro a Ti, Pai, que nós venhamos, Pai, conservar um coração puro, Pai. Senhor, que cada dia mais nós venhamos a santificarmos mais e mais, Pai. Senhor, que nós venhamos, Pai, a ser puros, Pai, a ser santos, Pai. Pai, eu oro a Ti e te peço por isso, Pai. Jesus Cristo, guia-nos, Pai, conforme a Tua palavra, Pai, conforme a Tua vontade, Pai. Senhor Jesus Cristo, é isso que eu te peço, Pai. Senhor, leva-nos, Pai, aos Teus átrios, Pai. Mostra-nos, Pai, quem é os nossos verdadeiros amigos, Pai. E todos aqueles, Pai, que não forem de Ti, Pai, que afastem-se, Pai. Arranca-os para fora, Pai. Senhor, para que nós não venhamos a pecar contra Ti, Pai. Mas que nós venhamos, Pai, a conservarmos-nos íntegros, Pai, na Tua palavra, Pai. Senhor, eu oro a Ti, Pai, por cada um dos Teus filhos que ouviram esta palavra. Senhor, que eles venham, Pai, a ter no seu coração, Pai, a semente do Teu evangelho, a semente da Tua palavra. Que nós não venhamos, Pai, a pecar, Pai, mas que nós venhamos, Pai, a Te buscar, Pai. Senhor, que cada um dos Teus filhos, Pai, venha a estar, Pai, observando os Teus estatutos, a Tua palavra, Pai. E que todos, Pai, possamos buscar a Ti, Senhor, verdadeiramente. Coloca a brasa do altar, Pai, nos nossos lábios para que nós não venhamos a falar coisas impuras, Pai.
E purifica-nos, Pai, de dentro para fora. Som dos corações, som dos pensamentos. Em nome do Pai, em nome do Filho e do Espírito Santo de Deus, Pai. Liberta, Pai, todos aqueles que estão cativos, Pai. Todos aqueles que estão presos no pecado. Liberta, Pai, os dos vícios, Pai. Liberta, Pai, cada um. Em nome de Jesus, Pai. É isso que eu te peço. Em nome do Pai, em nome do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Glória a Deus. Essa é a palavra do Senhor Jesus Cristo para o dia de hoje. Que nós possamos estar observando com quem nós estamos sentados, com quem nós falamos as coisas e que nós venhamos a orar sempre a Deus, pedindo que Ele afaste de nós aqueles que não são nossos amigos de verdade, para que venha somente aqueles que são realmente do Senhor na nossa vida. Porque nós devemos estar sempre vigiando e orando, porque o diabo ele anda ao nosso derredor buscando alguém que possa tragar. E ele vai buscar alguma forma de te derrubar. Ele vai enviar amizades, ele vai enviar propostas. Então esteja em vigilância, ore sempre a Deus pedindo discernimento, para que você faça aquilo que é do propósito do Senhor, para que você ande com aqueles que são do Senhor e não se corrompa. Em nome do Pai, em nome do Filho e do Espírito Santo de Deus, essa é a palavra para o dia de hoje. Deus abençoe esse 14º dia da campanha e abençoe o seu sábado. Amém? A paz do Senhor Jesus Cristo esteja sobre todos. Até o próximo vídeo e tchau, tchau.